Literatura. Duna, de Frank Herbert. Do canal Fazendo Nerdice, patrocinado pelo Pegrice. Pelo Preguice. Já começar com 3 minutos? Sim, eu vou pegar... Eu tô tentando, tipo, matar a fila, né? Então eu tô seguindo na fila. Eu vou seguir na fila. É isso. Aí esse é o próximo. Esse é o próximo da fila. Não sei se vai ter spoiler de Duna. Tem galera aqui do chat que, tipo, está lendo no Clube do Livro. Então se tiver spoiler, o Elba vai falar. É isso aí, vamos. Eu não terei medo. Medo é o assassino da mente. A pequena morte que traz a aniquilação total. Eu enfrentarei o meu medo, eu permitirei que ele passe através de mim e por cima de mim, e quando ele passar, eu observarei o seu caminho, e nele nada restará. Restarei apenas eu. Valeu! Só por curiosidade, quantos vídeos tem na fila, mais ou menos? Uns 50 e poucos. A fila já passou de 60? Não passou de 60. Essa é a litania contra Essa frase mais pra frente? Essa frase já aconteceu pra vocês, é a litania das Bene Gesserit. Primeiro capítulo já tem essa frase. o medo. Depois de muito tempo. Pois é, então, eu tava enrolando porque a gente no Maurício Supremo tá lendo Duna. Aí eu tava medo de spoiler. Pra galera que tá sempre irregular aqui na live. Mas e aí? O primeiro de... Bom, acho que o mais famoso, e certamente um dos primeiros que aparece, conceitos filosóficos criados por Frank Herbert em Duna. Duna... Cara, o que falar sobre Duna? É bom! É isso que eu tenho pra falar. Lançado em 65, esse livro é a obra de ficção Tem areia! científica mais vendida da história. Se eu pagar 50 e pouco reais, você assistir os vídeos da Toy da fila em 2x, eu não consigo prestar atenção em 2x. E apesar de não ser muito científica, e alguns poderiam dizer que também não é tão ficção assim, Calma. é a obra de ficção científica mais vendida da história. E apesar de não ser muito científica... É porque é meio vago no que exatamente seria científico. Tipo, tudo bem chamar Duna de um sci-fantasy, por exemplo, mas tudo bem. Ok, tá bom. Pode não ser tipo um hard sci-fi, mas é um sci-fi, né? E alguns poderiam dizer que também não é tão ficção. Um livro revolucionário com personagens gays icônicos, bem escritos e representação de pessoas acima do peito feita com carinho. Exatamente! E apesar de não ser muito científica, e alguns poderiam dizer que também não é tão ficção assim... Desculpa, essa foi meio cringe, tá? Com todo respeito, Elba, foi meio cringe. Alguns podem dizer que não foi muito, que também não é muito ficção assim. Cringe, desculpa, meio cringe. Perdão, foi cringe, perdão, tá? Perdão. Duna carregou o gênero de ficção científica nas costas por muito tempo. Star Wars não existiria se não fosse Duna. True. Game of Thrones não existiria. Não, realmente. O Paul existe e ele bateu em mim ontem à noite, muito FDP. Sim, pois é. Duna não é nem um pouco ficção, é uma previsão do futuro real. Pelo amor de Deus! Se fosse, mas Game of Thrones nem é ficção científica. É exato. Essa é a brilhância de Duna. Duna não é ficção científica dura e pura como Asimov, que realmente pensava nas possibilidades. Não é pra ser, tipo, Duna não é feito pra apresentar conceitos de sci-fi, de ficção científica, que poderiam ser coisas pro futuro, de uma maneira meio dura. Duna é feito pra ser esquisitão, e eu gosto. Possibilidades tecnológicas Duna de Jodorowsky não existia sem Duna, sim. do que ele estava falando e das chances daquilo realmente acontecer. Duna é o que chama de ficção científica soft. A parte de ciências em Duna Soft sci-fi, sim. é bem discutível. Não é nem só que é discutível, ela não faz completo sentido. E tá tudo certo. Mas o foco... Relendo agora fica realmente engraçado algumas coisas. Eu ainda acho hilário a ideia de, tipo, a porra do escudo, se você atirar com arma laser nele, você causa uma bomba atômica. Talvez. Talvez você cause. Talvez não. E aí, numa parte, a gente passou agora há pouco no Clube do Livro, causou, mas não foi tão grande assim pra ser um grande problema. Porra! Cara, repassa que eu quero falar em voz alta, por favor. Pare de procrastinar, Maurício. Eu quero falar sobre Duna. Sim, exatamente. Eu quero falar sobre Duna. Então leiam. do livro, o que torna o livro tão fantástico é a forma como ele explora relações políticas. Pera, algumas palavras foram ditas, calma aí.
Asimov não era um bom escritor, ele tinha ideias e queria trabalhar elas, mas toda a casca da história, personagens, eventos, emoções e tudo era horrenda. Todos os personagens dele são ele, e são iguais uns aos outros. A narrativa é chata pra caralho. O legal é só a ideia do que tá rolando. Eu discordo de você. Eu tava lendo Cavernas de Aço e parei. Cavernas de Aço tava bem legal. Eu completamente discordo de você, mas teria que ler mais Asimov. Claro que faz, né? O menino cheira Ritalina com o César e começa a prever o futuro. Verdade! Bem científico. Não foi tão grande. O céu da noite ficou branco com a luz da explosão. Mas nada de muito ruim aconteceu. Políticas ecológicas e sociais. A história de Duna é basicamente... é quase um conto de fadas, cara. É uma coisa meio medieval. Calma. No distante ano de 10.191, se não me falha a memória, mas sim, muito, muito futuro, a humanidade não usa mais computadores. Porque computadores são... Feios. São não. Eu lembro que eu atendi o robô e foi uma das maiores decepções da minha vida, mas a ideia era legal pra aproveitar de inspiração. Eu tenho que ler, tipo, mais das Asimov em geral, mas Cavernas de Aço tava bem legal. Com o avanço da tecnologia, Ryu sendo assassinado por uma Makoto. Tá bom, depois a gente vê. os computadores tornaram-se sencientes e houve uma grande guerra. Daqui a mais 30 mil chegamos em Warhammer? Pior que na minha cabeça, tipo, Duna era a ficção científica que mais ia pra frente no futuro. Porque eu não sabia que o 40k de Warhammer 40k era o ano. Entre humanos e computadores. A grande guerra contra as máquinas. Isso tem Que parece que a vida não mandou o link. Manda o link no privado. É a vida. toda história de ficção científica aparece um negócio desse. E aí, por causa disso, usar computadores virou uma coisa meio tabu. Pera, vamos voltar um pouquinho, que eu me distraí. Grande guerra contra as máquinas. Isso tem toda história de ficção científica aparece um negócio desse. Mas em Duna é diferente. Em Duna a vibe é diferente da guerra contra as máquinas. E aí, Eu mandei? Caralho, vocês também não resolvem nada! Mandou, tá tudo certo. isso, usar computadores Você põe 1 milhão, conta? Não. Eu também não vou contar esse. Eu achava 40k que era que existia 40 mil martelos de guerra. Eu não pensava nada, eu não pensava em nada, não sabia qual era a ideia do nome. Eu só conhecia o Warhammer 40k, tipo, por nome por cima, não sabia nem que era uma franquia grande. virou uma coisa meio tabu. O que os humanos fazem são usar os mentats. Os mentats são pessoas com capacidade mental Não, o filho do Frank disse que foi uma guerra, Daniel, para de mentir. extraordinária que podem fazer cálculos complicadíssimos, gigantescos e sem erro. Os mentats chegam a ter uma forma de presciência, eles conseguem enxergar. Esse Howard tá feio? Aquele Howard tá feio, sim. O Howard do filme do Villeneuve é legal. Do Fear Howard 2021. Aqui, esse Howard tá legalzinho, eu gostei desse Howard. Esse aqui é como o Villeneuve decidiu apresentar a ideia do Mentat calculando. O olho dele fica branco e ele começa a calcular. É isso. Deixa eu fechar essa porra, tá. Enxergar o breve futuro, sabe? O que alimenta os mentats, afinal de contas, o que alimenta toda a sociedade humana ao redor do universo É a super cocaína! é um tempero chamado Tempero não, especiaria. Eu imagino que você ia ler do inglês e aí spice, beleza, mas especiaria, por favor. Até pra evocar a ideia de, tipo, guerra por especiaria e entrar na ideia mediterrânea e blá blá, né? melange. Apesar do tempero chamar melange, todo mundo chama ele só de tempero. Mais ou menos. Não sei se foi porque eu abri uma versão antiga, mas na atual da Aleph é tipo especiaria melange. Que filho mais jacan. E o único lugar da galáxia onde você consegue... Canelinha. Pior que tem cheiro de canela. Tem cheiro de canela. Franga passarinho com molho de melange. O tempero melange? Ele costuma ler em inglês? Não, faz sentido, mas especiaria é um nome melhor, tá ligado? Tá dando uma de rir ao reclamar sobre tempero, cadê o emoji nerd? Mas é porque especiaria faz... Enfim, whatever, foda-se. É no planeta Arrakis. Arrakis é um planeta desértico, quente pra caramba, tão seco que a água é fatal para a maioria de suas formas de vida nativas.
Não, tô com vontade de ler The Bird That Sears, mas eu não vou pagar 100 em um e-book. Tem algum site que você conhece pra baixar o PDF? Sim, é claro que eu não posso falar ele em voz alta, obviamente. Mas começa com Z e é tipo uma livraria online em inglês. É isso. Fremen, que são os povos nativos os povos... Não, como diabos os Fremen são nativos de Arrakis? Se... Os Fremen, que são os povos nativos de Arrakis... Mas é explicado que eles estão lá, tipo, antes do resto. Porque, tipo, o Imperium meio que, tipo, colonizou vários planetas, os Fremen ficaram por lá, ninguém vai usar porra nenhuma em Arrakis, porque foi, tipo, se eu não me engano, antes do Jihad Butleriano. Eu acho que em timeline é tipo isso. Então ainda tinha máquina, então meio que foda-se, aí os Fremen ficaram por lá e eles começaram a viver em Arrakis. É isso aí. São um povo desértico, nomádico. Eu realmente não acho que os Fremen sejam nativos de Arrakis. Eu acho que eles chegaram lá, mas como? É claro que eles chegaram lá. Tipo, todo mundo veio da Terra. Não tem alien em Duna. Tipo, não tem alguém que... Uma espécie que existe, que nasceu em algum planeta que não seja Terra. Todos vieram da Terra. E depois expandiram. A questão é que eles chegaram lá antes. Só isso. Tipo, eles são predecessores da guilda. Bah. Até as minhocas tem todo um plot delas, sim. Tipo, o único alien que existe são, tipo, vida selvagem, mas alien consciente não existe. As minhocas tem todo um plot. Eu tô falando de alien, tipo... Alien racional, gente. Não tô falando de tipo, animal. Animal existe. Tanto os Fremen quanto os colonizadores de Arrakis se referem ao planeta coloquialmente como Duna. Por quê? Bom... Arrakis, Duna, planeta deserto. Esse o planeta é, uma grande bola de areia. No começo do livro... Leia um aviso da Risa. Eu não posso falar esse aviso em voz alta, mas é um aviso muito importante para você ter segurança na sua navegada online. Golias! Olha o que a Risa escreveu e não siga. Não vá para este lugar, tá bom? Não se sabe por que Melange só existe em Duna. O que se sabe é que Melange só existe em Duna. Os Fremen habitam em As minhas são conscientes, meu beleléu. Você entendeu o que eu quero dizer, porra? Duna. E eles são esse povo nomádico, guerreiro, meio porra louca, que quer derrubar o Império e o estabelecimento. Porque sim, é um Império. O grande imperador... Caraca, é Paduá ou Pajubá? Eu sei que não deve ser Padishah. É Padishah. Imperador Padishah. Pajubá, mas é uma coisa parecida com isso. O grande imperador Shaddam IV é o imperador da galáxia. E ele governa através das grandes casas de nobres. É uma coisa meio medieval mesmo. Não. Ok? É o Império, não é medieval, é diferente. Império não precisa ser medieval, pô. Quando começa o livro, pouco antes do começo do livro, a casa Harkonnen é a casa que governa Arrakis. E eles mineram melange. É feudal. Feudal não é medieval. Para exportar para o universo inteiro e com isso ganham muito poder. O imperador pressente que o Duque Leito da Casa Atreides... É um império em base semi-feudal? Eu não sei nem se é semi, porque, tipo, Arrakis é literalmente um feudo, né? Arrakis doeu. Eu acho que tá certo, né? Mas eu vou falar Arrakis. Ainda assim, Arrakis é o nome mais legal. Quer subjugar o trono, ele quer Tecnofeudalismo, bom nome. tomar o trono para si. Então ele bola um plano para acabar com a Casa Atreides. Ele convida o Duque Leito Atreides. Duque Leito Atreides. Se ele não gostaria de se tornar o novo guardião de Duna, o novo responsável de Duna, aquele que irá minerar e distribuir todo o tempero pela galáxia. Vale dizer que, tipo, isso é uma... Isso... É tipo, você não quer ir pra sair do seu planeta cheio de verde e cheio de água pra ir pra literalmente um deserto onde tudo quer te matar? A única resposta sua é sim, quero muito, obrigado, imperador. Então, né? O Duque sabe que é tipo puta cheirão de armadilha, tá ligado? Porque a Casa Atreides e a Casa Harkonnen são inimigas há gerações. E a Casa Harkonnen era a dona de Duna. O Duque sente a armadilha, mas
Caraca, o imperador acabou de me perguntar. Se o imperador, tipo, perguntar é foda, o imperador acabou de te convidar a ir até Duna. Um convite, tipo, seria muito rude, né? Você dizer não pro imperador. Tão rude que pode ser, tipo, uma traição, né? Perguntar se eu não quero ser rico. Se eu recusar um convite desses, ele vai destruir minha casa pela desfeita, então tem que aceitar. Mas na verdade é tudo uma armadilha de fato. O Yes. imperador tá Pergunta, ele vai literalmente só contar a história do livro? Porque se for o caso, aí eu não sei se tem muito motivo de ver o vídeo inteiro, porque ele só tá contando a história do livro, é só ler o livro. Eu já li o livro. de conluio com a casa Harkonnen. Vê sobre o que? Ele tá falando mal de Duna? Ele tá falando de Duna em geral. Eu quero que ele não só conte a história do livro, porque ele tá contando a história do livro até agora. Pra dar cabo da casa Atreides. E isso acontece depois que eles já estão lá. Eu achei engraçado porque essa explicaçãozinha do começo desse jogo, dessa política, desse jogo de poder, de que o imperador tá dando um presente porque na verdade eu quero matar você, isso é tão Game of Thrones. Pô, isso é história sobre poder e governo, em geral. Tipo, é Game of Thrones porque eu imagino que, tipo, de quando que é esse vídeo mesmo? 7 anos atrás, 2018. Tá, Game of Thrones ainda tava em alta e tudo mais, então faz sentido ele comparar com isso, mas né, é mais fácil falar. Game of Thrones é tipo Duna, mas tudo bem. Tão Game of Thrones. E, note, 65, antes alguém ia falar, não, porque Game of Thrones é velhão. Não, Duna é bem de antes, tá? Sabemos, mas porra, tipo, isso não é nem que é uma história Game of Thrones, isso é só uma história de império, pô. Qualquer história que lida com impérios e reinos e tudo mais acaba lidando com isso. 65, Pessoas só viram Eva quando veio outro anime. Nossa, dá uma vibe meio Eva. ok? Nisso, a família do Atreides já está no planeta Arrakis. E quando tem o ataque da casa Harkonnen, que está sendo secretamente ajudada pelo Imperador, veja bem, o Imperador manda suas tropas Sardaukar para Sardaukar. ajudar os Harkonnen, mas Eu vou ser muito pedante nesse vídeo inteiro, né? Eu vou ser pedante pra caralho esse vídeo inteiro, tá tudo bem. Foi 7 anos atrás. Eu estou insultando um Elba de 7 anos atrás. ele Tem isso em Tolkien, não entendi o ponto? Sim, tem isso em Tolkien também. Tem isso em tudo. não deixa Mas assim, você já leu Dostoiévski? Eu não sei se a gente já viu esse vídeo em live. Eu já vi esse vídeo sozinho uma vez, mas né? isso claro. As tropas Sardaukar, que são a tropa de elite do Sardaukar. Império, estão disfarçadas com as roupas e armaduras Harkonnen. Só que eles lutam como tropas de elite do Império, sabe? Então, tipo, passam um rodo geral. Sobrevivem ao ataque Sim, é o cara do Dostoiévski. o jovem Paul Atreides, Caralho, esse Paul é tão queixudo! Meu mano é um quadrado, o Paul de 85. Eu esqueci disso, caralho. O cara é um quadrado! o nosso protagonista, o nosso Luke Skywalker, e essa comparação é mais próxima do que deveria ser. E a sua mãe, Lady Jessica, uma das Bene Gesserit. As Bene Qual era pra essa idade do Paul? 16? Eu acho que é 16. 2 anos de idade morgando todos. Gesserit são Não só achava que é muito twink, mas ele tem que ser twink mesmo. 15, ok, obrigado. Ele tem que ser, tipo, jovem. uma ordem Paul, muito mais aqui que Luke. Vamos com calma! Tem gente que não leu ainda aqui. Se ele chegar num ponto que ele vai começar a dar spoiler pós da parte que a gente parou no Clube do Livro, eu vou avisar pra galera aqui. E aí a galera some durante um minutinho. Cara, Com Ben... Pera, tipo, Ben Gesserit? Gesserit Ben Gesserit é foda. são Bene Gesserit. uma ordem... Cara, as Bene Gesserit são a ordem Jedi. Bene Gesserit. Elas não são... calma, Elba. Eu entendo que sim, elas foram uma inspiração pra força, mas isso aí é tipo reduzindo muito, né? Reduzindo muito, né? São um conselho Jedi, é isso. Porque elas são um conselho de Elas estão muito mais perto dos Sith, no caso, mas tá certo, tudo bem, né? mulheres ao redor da galáxia e todas elas se comunicam telepaticamente, todas elas têm poder. What the fuck? Isso elas não fazem, não. Não virou Bird Adric Sears, não, tá? Elas não têm Nerm, tá? Elas não têm Nerm. Elas não se comunicam telepaticamente. Poderes psíquicos, todas
Tipo, elas, né, fazem outras coisas, mas calma. Elas são meio bruxas Elas não são meio bruxas. e conseguem. Tomei spoiler, que é de que elas se comunicam telepaticamente. Elas não se comunicam telepaticamente. O Conselho Jedi não foi sediado na política, as Bene Gesserit existem pra isso. Exatamente! Só avisando o Danos pra ele não assustar, mas Fade Harkonnen foi interpretado por Sting, eu tô ligado, esse eu sempre mando. Enxergar o futuro e conseguem sentir o que umas às outras estão sentindo e têm controle absoluto sobre seus corpos. É mais... Calma, de novo. Vamos ver. Ele tá valendo saga da Fênix Negra junto com Duna? Vamos de novo, que eu fiquei confuso com as coisas que ele tá falando. Se pá, realmente é coisa tipo livros lá pra frente, mas calma. De mulheres ao redor da galáxia e todas elas se comunicam telepaticamente, Isso não é uma coisa que eu lembro que elas fazem. todas elas têm poderes. Elas, tipo, conseguem notar pequenos detalhes do corpo de uma pessoa. E com isso elas conseguem notar, tipo, sutilezas e passar mensagem para os outros com essas sutilezas, além de usar códigos. Mas elas não se comunicam telepaticamente. Psíquicos, todas elas são Tá, poderes psíquicos é a questão da voz. O que tá bom, se você quiser falar que é isso, é isso. meio bruxas Elas são bruxas, literalmente. e conseguem enxergar o futuro e Não. Não muito, mas tudo bem. conseguem sentir o que umas às outras estão sentindo Isso é mais porque elas notam as pequenas microexpressões e tudo mais. e têm controle absoluto sobre seus corpos. Isso elas realmente têm. As Bene Gesserit são quem... Bom, Lady Jessica, que é uma Bene Gesserit, ela é O peito do Paulo acabou de ficar mais bucha. Então, é porque não é bem isso. É tipo... Não é muito isso que elas fazem, não, mas tudo bem. ela que ensina a Paul Atreides os conceitos básicos da filosofia Bene Gesserit. O que Tipo, ele ignorou, por exemplo, a memória genética, de que as revendas madres podem, tipo, lembrar, depois de fazer certas coisas, lembrar das vidas de suas mães anteriores. Que é um ponto muito importante. Tá ligado? As Bene Gesserit, as Bene têm a mesma coisa que as Aes Sedai de Roda no Tempo, e tem um dos espectros da memória, no caso a memória feminina. É mais a questão da memória e de controle do corpo. E controle do corpo de outras pessoas. Mas é porque isso não foi apresentado no primeiro livro, ele tá falando do primeiro livro? No caso, não foi apresentado até onde estamos no clube, no caso? No primeiro capítulo ela fala. A Reverenda Madre menciona isso. No caso, sim. Qual Power Scale de Duna? A gente já viu, é nível parede. inclui, não está Porque, tipo, a galera é esperta, a galera não é forte. limitado, mas inclui a litania contra o medo, com a qual eu comecei esse vídeo. Yes. Eu vou falar um pouquinho mais de Star Wars já, aguenta Não precisa não, mano. Precisa não. esse ponto aí. Fala de Duna. E eu não vou... Mas fica tranquilo, porque esse é o primeiros capítulos do livro. Esse Ok, sem spoiler então, né? Ele não vai dar spoiler, beleza. é basicamente como a história é ambientada. Eu não vou mastigar muito o livro, passar muito a história, avançar muito profundamente, porque é um puta livro gigantesco, sabe? Ia ficar meia hora de vídeo só contando o livro. A menos que, sei lá, será que a galera, vocês gostariam que eu chegasse aqui pra contar histórias de livros clássicos? Não! Eu prefiro ler o livro clássico! Algo meio tipo... Eu acho ok, tipo, contar história de livros e de histórias, tipo, vídeos de resumo em geral, se for algo complicado. Tipo, já considerei fazer um de Casa de Folhas, que eu ainda não terminei. Mas eu já considerei fazer um vídeo sobre Casa de Folhas, pra eu explicando cada detalhezinho de Casa de Folhas. Tanto porque, tipo, é meio complexo, é uma história complexa, é uma história complicada e tudo mais, tem várias coisinhas que tem que ser discutido sobre ela. Quanto porque ela é muito longa, então nem todo mundo vai querer ler, quanto porque é caro, o livro é caro. Então, né? Viu o resumido do plot do livro? Eu não sei se sim, me avisem disso aqui nos comentários. Mas a grande coisa do livro, como eu disse, tem umas paradas do livro que são meio... A gente sabe que não dá pra fazer. Por exemplo, Quando terminar, e o Gaia já gravou quantos legados? Eu gravei 3 continentes, então com isso foram 9 legados até agora. Aí eu gravei mais um legado hoje, 10 legados, falta 11, estou na metade do vídeo. Não, 10 legados, falta 11, estou na metade do vídeo. Falta 11? Falta 11, estou na metade do vídeo. E já comecei a cortar o áudio. Esse áudio da primeira metade está com 1h20.
Tal tempero melange, ele prolonga a vida. Bala, agora eu estou falando de Narzepion. Acabei de falar dos Seikos, vai faltar os Inari, os Zalkan, os Yuansu. Aí depois eu vou para a Enolia, que aí eu vou falar dos Alarune, dos Minotauro, dos... Quais são os outros dois legados de Alarune mesmo? De Enolia, no caso? Foda-se, tudo certo. O constante uso. Eu você entendeu que caralho é um legado. Ah, sim, que interessante. Eu estou fazendo um vídeo de 1 hora de 2 horas de porrada sobre Gaio Prelúdio, um RPG de mesa que eu adoro. Vai ser um vídeo de lore explicando a lore inteira de tudo que eu consigo explicar sobre Gaio Prelúdio. Legados são as raças daquele mundo. De melange torna a pessoa quase imortal. Melange. E a gente já sabe que. Cara, pera. Por exemplo, o tal tempero melange, a grande coisa do livro, como eu disse, O Sol ainda é um gato? O Sol ainda é um gato, sim. Elfos, plano senciente são os Alarune. Aí tem Minotauro, falta uma. Netune! Os Netune, que são os da água. Aí vou fazer o de Alarune do caralho, de Enolia. Aí depois Vertoni, que vão ser os Elementais, os Forjados, os Carratzas e os outros, que eu esqueci qual é o nome também. E aí? Você come a cheira melange, cheira. tem umas paradas do livro que são meio. A gente sabe que não dá pra fazer. Por exemplo, o tal tempero melange, ele prolonga a vida. Sim. O constante uso de melange torna a pessoa quase imortal. Não. Ele prolonga a vida, mas em nenhum momento é dito que prolonga pra sempre, porque a gente vê alguma galera já envelhecida. Os Devs de Gaia são Furry? Tem muito Furry Gaia. Eu não sei por que tem tanto Furry Gaia, mas tudo bem. Quantos legados de Furry já foram? Falta... Acho que não lembro, uns 3 ou 4. Come também, teoricamente. Sim, é verdade, eles comem também, porque o Belange está em tudo, sim. E a gente já sabe que o fato de... Se ninguém morresse, todos os planetas estariam superlotados muito rapidamente. Mas não é... Mas não... Tipo, estende a vida, sim. É uma especiaria geriátrica que eles chamam. Então realmente estende a vida. Mas eu não me lembro que é dito em qualquer momento que deixa você imortal. Eles não falam qual que é a nova expectativa de vida das pessoas, tá ligado? O melange também permite que as pessoas vejam o futuro. Kind of. Tipo, sim, mas no terceiro livro a gente vê melhor como é que funciona isso em particular e não é tão simples assim. O caso do Paul é um caso especial. Oi? Como? Como isso funciona? Assim, de um ponto de vista biológico. Em geral, tipo, é pra ser místico mesmo, mas em geral, tipo, ele aumentaria os seus sentidos em um nível meio absurdo que faria com que você conseguiria ver o futuro. Pra ver o futuro da forma que o Paul tá vendo o futuro é uma coisa muito mais específica. Como isso funciona? Pro Paul foi simples, só precisou cheirar a areia do deserto e perder um ente querido. E seu Mentat e Tetânio Bene Gesserit. Tá ligado? Melange deixa os olhos azuis, tanto a esclera quanto a íris. Sim, é irado. Você fica com É o haki da observação, exato. o olho todo azul, tanto que o... Como se chama? Os Fremen... Mas a ficção não precisa exatamente de explicação. Ele tá tentando explicar, só que é um soft sci-fi, não um hard sci-fi. Eles têm um termo para pessoas viciadas em melange que chama-se azul dentro do azul. Porque o olho fica azul e a parte branca do olho também fica azul. Então Sim. fica azul dentro do azul. Essa parte, beleza, eu consigo ver alguma droga fazendo isso, com exposição por longo tempo. Melange é altamente viciante, beleza, me passa. Mas melange faz as pessoas fazerem cálculos mais rápido que computadores. É o quê? Sim. É porque a sua mente expande. Eu não sei se o Elba... Tipo, o Elba deve ter notado isso, ele sabe disso e tal. O livro foi escrito nos anos 60. É só droga mesmo. Tipo, o Frank Herbert provavelmente usava muitas drogas para expandir a mente. E ele colocou isso no livro. É isso. É tão difícil não dar spoiler de Duna, dito isso, dando carrega ao homem dos sonhos de Herbert? Sim, true. Se um Fremen fica muito tempo fora de Arrakis e o George volta ao normal, ele morre porque ele tá viciado. Além disso, isso é algo que não é do primeiro livro, eu vou só avisar aqui e tudo mais. Né? Eu vou falar, é uma coisa do segundo livro, é só um elemento do segundo livro. Não vai ser um spoiler, mas é só uma coisa que eu quero mostrar pra vocês porque é engraçado.
Olha o navegador da guilda. Esse aqui é o navegador da guilda. O humano só é tipo bombardeado com tanto melange que o corpo dele muda por completo, ele fica com um cérebrozão por algum motivo. E ele consegue calcular, tipo, viagem. É isso. Ele consegue calcular viagem no espaço. É maneiro. Você falou que não tem aliens. Eu falei que não tem aliens. Não são aliens, eles são uma pessoa. Eles são um ser humano que só foi bombardeado com melange. É isso. Terminei de falar. Melange muda a filosofia da pessoa, exato. Terminei de falar. Avisa para as pessoas que não queriam ouvir. Avisem aí, se for o caso. Melange permite que navegadores humanos controlem. Mas parece um alien? Parece, mas não é não. Eu imaginei o Melange agindo igual a cena do primeiro filme do Doutor Estranho, que o Doutor Estranho fica maluco pela primeira vez com os poderes arcanos. Tipo isso. Tipo isso. E manobrem naves viajando acima da velocidade da luz. É o quê? Tecnicamente, todo mundo que nasce fora da Terra é alien, então tem muito alien em Duna. Caralho, Jay! É o quê? Melange permite que navegadores humanos Ah, tá, ele explicou agora os navegadores. Tá bom, tudo bem. controlem e manobrem naves viajando acima da velocidade da luz. É o quê? É porque você é muito melange. E é por isso que eu falo, o brilhante em Duna, na ficção científica de Duna, não é a parte científica, ok? Não é as ideias do avanço científico, de como vai acontecer, de como será o nosso futuro, como será a viagem através das estrelas. Não, nesse aspecto, Duna é fantasia medieval, é magia. Para de falar fantasia medieval. Larga a mão. Eu sou um sci-fi mesmo, mas sci-fi não precisa exatamente ser tipo Asimov, pô. O que é fantástico em Duna são as relações políticas. Nesse ponto é bastante parecido com Game of Thrones, porque tem todo o jogo de poder entre as casas e o imperador. O imperador... Nenhuma das casas pode dizer isso, mas todas elas odeiam o imperador. O imperador, ao mesmo tempo, ele não pode em nenhum momento dizer: eu sei que você quer me matar, mas ele age baseado nisso, e ele trata e pune as casas em função... Azul dentro do azul. recompensa e pune as casas É só uma pergunta porque ele é bela? Porque ele é legal. Os ornitópteros são legais. em função do que ele acha, ele é o imperador. Ao mesmo tempo, por exemplo, a casa Harkonnen, que ele começou ajudando a derrubar a casa Atreides, mais pra frente no livro, eventualmente ele vai tentar derrubar a casa Harkonnen porque ele desconfia que agora os Harkonnen estão tentando tomar o seu trono. Spoiler de graça, mas esse era, tipo, óbvio que isso ia acontecer, né? E isso é bem Game of Thrones. A sociedade, a brilhância de Duna é o como ele descreve a sociedade. Só uma coisa, eu sou o único que acha o nome melange muito gostoso de falar. Melange. 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 Desse planeta que não existe. O Frank Herbert, que escreveu... Existe sim, Elba! Existe sim! Ele estava estudando, antes de começar a escrever, ele estava estudando movimentos em desertos. Literalmente. Ele estava fazendo um trabalho para o governo dos Estados Unidos a respeito de impedir o movimento de dunas, porque De dunas. na costa oeste, o vento arrastando dunas estava destruindo várias cidades pequenas, aldeias. E aí ele estava pesquisando a respeito de dunas. Pesquisando a respeito de dunas, ele começou a pesquisar a respeito de desertos. Pesquisando a respeito de desertos, ele começou a pesquisar a respeito de culturas no deserto. Pesquisando de cultura de deserto, ele foi atrás de orientalismo. E Duna tem muito da cultura do Oriente Médio, sabe? Várias palavras em árabe. Se eu começar a usar meus sonhos como base para escrita, eu acho que consigo chegar nesse nível de maluquice. Me deixa cozinhar. Cozinhe, Mika! Várias ideias... Diabos. É engraçado, né? Paul Dana, você que já viveu em Arrakis, por que chama melange? Significa alguma coisa? Melange. Melange. Atreides, ele é chamado pelos Fremen de Muad'Dib, que significa em árabe algo como aquele que vai trazer Não, calma. ele libertar a verdade. Calma. Muad'Dib é o nome do rato do deserto, né? Mahdi é profeta, que eles mencionam, na parte que está do livro já mencionaram algumas vezes, e o Mahdi, dentro de escritas muçulmanas, islâmicas, não sei dizer tipo, qual seria o direito disso,
Mahdi seria o falso profeta. Mas ali eles estão tratando como Mahdi, o profeta. Lisan al-Gaib é a voz do outro mundo. Lisan al-Gaib é tipo a voz de fora do mundo. Aquele que vai proclamar todas as verdades, eu não lembro qual que era exatamente. Mas não é exatamente o... Tipo, Muad'Dib. Muad'Dib é rato do deserto, eu acho. Não é Lisan al-Gaib? Lisan al-Gaib significa a voz de outro mundo. Mas, alguns anos Tem como as penas chamam que é muito complicado. Kwisatz Haderach. Sim. atrás, digo poucos anos atrás, digo 2, 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, Então, associar a cultura islâmica com o deserto é um dos maiores impossibilismos que eu já vi na minha vida. Sim, mas é porque é claro que ele pegou realmente de tipo cultura islâmica. o fato de ter essa obra de ficção científica super renomada, super famosa, no qual um povo do deserto está lutando a contragosto sob o imperador Shaddam, pegava uma historinha, ficava esquisito. Tá vendo o negócio? Calma aí. O fato de ter essa obra fica em árabe algo como aquele que vai trazer e libertar a verdade. Mas, alguns anos atrás, digo poucos anos atrás, digo 2, 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás, o fato de ter essa obra de ficção científica super renomada, super famosa, no qual um povo do deserto está lutando a contragosto sob o imperador Shaddam, pegava uma historinha, ficava esquisito. Tem orientalismo. É uma das coisas que a gente tem que, tipo, tancar pra questão de Duna. De, tipo, é um ótimo livro, é uma ótima história. Ela foi escrita em 1960, tá claro isso. Tem bastante orientalismo em Duna. É claro que o Frank Herbert estudou bastante sobre cultura e religião islâmica, os caras quatro, beleza. Mas tem, obviamente, bastante orientalismo. E também tem muita homofobia. É isso. Então Duna tem todo esse foco na sociedade, como funciona a sociedade e as casas de nobres versus o imperador. E enquanto tudo isso está rolando, tem os Fremen, que são o povo nativo. E eu... Muad'Dib foi o pseudônimo que o Paul botou pra escolher sua identidade. Foi isso e também é o nome Fremen dele, mas tudo bem. Vou falar e gordofobia também, o que eu acho a respeito disso. São esse povo nativo, e esse povo nativo que tá cagando pro imperador e não tem particular interesse em uma casa ou outra casa. Só quer que esses filhos da puta saiam do meu planeta, caceta. Os caras vêm aqui, explode tudo. Saddam Hussein não era presidente do Iraque, do que você tá falando, Elba. O Elba tá meio maluco nesse... O Elba tá um pouquinho maluco nesse vídeo. Tudo, derrete tudo, mata a vida local, a pouca vida que tem aqui, os caras vêm e matam. Os caras vêm aqui pra minerar o tempero e roubar pouca... O planeta em Duna tem tão Mas 7 anos atrás? Sim, é totalmente perdoável, mas é engraçado. pouca água que se as pessoas saem ao ar livre, elas precisam usar uma roupa especial que cobre o corpo inteiro para absorver o suor e a umidade de sua respiração. E seu mijo e seu cocô. Tem que lembrar essa parte também. Não pode esquecer a escatologia. Para transformar em água potável, porque não tem água em Duna. E aí fica esse Até nos orvalhos, mas aí é pouco, né? conflito. O personagem principal do livro é um nobre, o Paul Atreides, que ele chega em Duna, um garoto, tem sei lá 15, 16 anos. Ele chega em Duna com todo o respeito ao imperador e Canibalismo também, sim. aos costumes da nobreza. E apesar dele respeitar os Fremen, porque ele é um cara legal, assim, eles são eles, nós somos nós, né? Pô. Depois do golpe de Estado, depois que seu pai é assassinado, que a casa Atreides é derrubada, Paul Atreides é recebido pelos Fremen e criado junto com eles. O livro passa uns 2 anos e Ok, ele vai começar. Ele vai entregar spoilers do livro agora. Com certeza, ele vai começar a atacar uns spoilers, vai provavelmente falar do final, porque o final é importante. Quem não tiver lido, quem estiver no clube do livro que não quiser spoiler, não veja. Quem estiver lendo o livro em geral e não quiser spoiler, quem tiver interesse em ler o livro e não quiser spoiler, vaza, que agora vai ter spoiler. É meio pai o Albert só, tipo, não falar que ele vai dar spoiler, né? Mas tudo bem. o Paul, ele desenvolve um grande respeito pelos Fremen. Eu disse que não teria limite pra nós. Se ele já botou o time skip, então ele mentiu. O que, por sua vez, é Vou avisar quando acabar, eu aviso lá no convés. desrespeitado pela casa Harkonnen. O Paul vira aquele... ele curte Fremen, deixa ele com os Fremen dele lá. Vai, ô amante de Fremen.
O livro tem bastante dessa discussão social e discussão de classe e comparação entre a nobreza e a pobreza. O livro tem bastante a respeito da ecologia. Eu acho que cabe um spoilerzinho aqui, porque Que bom que eu falei pra galera se mutar. Imediatamente ele falou que cabe um spoilerzinho é um aqui. livro de 1960 fucking 5. Não, Elba! O spoilerzinho tem que ser falado no início do livro, do vídeo. Vou spoiler Duna, ponto. Não tem tipo, o livro saiu 60 anos atrás, né? 60 anos atrás, então pode dar spoiler. Não, não pode, pô. Caralho. Tá ligado? E esse não é exatamente o maior spoiler da história. Herbert devia ter tatuado do orientalismo até a morte. Orientalismo até a morte. Quem jogou Command Conquer... Nossa, não vai mais que isso ainda. Vocês já devem ter visto Beetlejuice também Beetlejuice. tem isso. Aquelas serpentes terrestres gigantescas, Diabos Magic tem isso. Serpentes terrestres que nadam pela areia, Os vermes não são um spoiler, eu admito isso. como se fosse um oceano, coisas maior que baleias, criaturas com centenas de metros de comprimento, assim, criaturas colossais. São de Duna. Isso é uma invenção de Duna. São serpentes Sim. terrestres que tornam tão Esse é o seu spoiler? perigosa a mineração de melange. E eu acabei de Por que a minhoca soltou um raio? Eu não sei. perceber que eu passei o vídeo inteiro aqui, levemente fora de foco, ao invés de ficar aqui. E o foco ficar muito melhor. Vocês nem pra avisar, né? Muito obrigado, Desculpa, galera. Elba! Nem pra avisar. 15 minutos de vídeo e agora vocês falam isso. Valeuzão. Enfim, as serpentes terrestres, elas nadam, elas são uma forma de vida nativa. Esse sim é a forma de vida nativa de Duna. Água é fatal para as serpentes, Yeah. mas elas são monstros com literalmente centenas de metros de comprimento. Quando elas atacam uma tropa, a tropa morreu. Se elas Sim. atacam uma cidade, provavelmente morreu também. Depende da cidade. Até porque as cidades são tipo poder com escudo, senão isso chamaria a porra do verme, né? Mas elas são construídas de pedra, né? Então não sei. As Dunas são construídas em cima de blocos de pedra, Sim, verdade, faz sentido. porque se construir em cima da areia, vai ser devorado pelas serpentes. As serpentes terrestres, elas são atraídas pela vibração dos passos, sabe? Elas sentem assim como um tubarão, por exemplo, sente o movimento na areia e vão ali para comer aquilo. Os invasores de Duna, os nobres, eles temem e Você respeitam tem que fazer a dancinha de drogado, exato. as serpentes. Não respeito porra nenhuma. Eles temem as serpentes, mas, assim, vão minerar melange com arma de guerra, porque caso apareça uma serpente terrestre, eles precisam conseguir se defender. Mal sabem eles, e esse é o spoiler do qual eu ia falar, que o tempero melange é basicamente cocô de serpente terrestre. Sim. Sim, elas que geram. Quem gera o melange é os vermes. As serpentes que nadam pelas areias, elas... Mas não é bem eles, na verdade, tipo... Vem por causa da estruta, não? Eu acho que vem especificamente por causa da estruta de areia, que são os vermes pequenos. Dando esse spoiler? Então... Yes, porque vocês não viram. Mas é isso. Não falam de livro, os personagens nem sabem disso ainda. Isso é spoiler, então. A questão, tipo... Eu achei que o spoiler que ele tá falando era sobre o próprio verme, mas no caso ele tá falando sobre como a porra do verme é o que gera o melange. O que sim, é um spoiler, que ele falou que ele ia dar spoiler mesmo, então ele deu spoiler. É isso, ele deu spoiler. deixam... Mas é uma coisa que era meio, tipo, realmente era muito importante. sai delas o tempero que em combinação em mistura com o solo nativo de Duna é o tempero melange. E é por isso que melange só existe em Duna, é por isso que não tem em outros países, e é por isso que qualquer O motivo de Araki não ter água é spoiler? Sim. Sim. lugar onde tem muito melange também tem serpentes Eu terrestres. não tô entendendo o ponto do vídeo, eu posso ler o livro? Eu acredito que foi porque, tipo, é um livro dos anos 60 que é famoso, mas talvez nem muita gente tenha lido, então ele vai explicar um pouquinho. Mas podia explicar de outras maneiras, pra deixar a galera mais curiosa e tal, talvez só falar as coisas random que tem no livro. Também que eu fiz um pouquinho isso com o Bird of Mixed Tears, mas é porque eu tava animado e eu queria falar. E eu acredito que o filme do Denis Villeneuve ainda não tinha sido anunciado nessa época. Os Fremen conhecem e respeitam as serpentes terrestres e vivem de acordo Eu tô achando a explicação dele bem fraca? Eu também acho, mas tudo bem. com elas, eles sim respeitam. E
temem porque são criaturas pouco inteligentes e muito, muito perigosas. Mas eles fazem o possível para não perturbar as serpentes terrestres, para forjar uma aliança com as serpentes terrestres. Então é uma coisa meio dança com lobos, sabe? What the fuck? Mais ou menos, Elba, calma. Elba, mais ou menos. Tá, que pariu. Tá, calma. Eu queria só falar. Isso aqui é um spoiler, mas não. Tipo, é um spoilerzinho a mais, mas já que ele já entrou na ideia de spoiler, não vou entrar um pouquinho. Os Fremen conseguem montar nos vermes. Então, tipo, tem um respeito, mas não é exatamente só respeito. Eles são animais selvagens, eles tratam como animais selvagens. Ao mesmo tempo tem Shai Hulud, que é tipo uma divindade, basicamente. Então, né? Não é dança com lobos, pô. É outra vibe. Completamente outra vibe. Pode ficar um ponto que eles esqueceram de falar? Depende do ponto. Também, em que tem o Dança com Lobos, Avatar, Pocahontas. Não é, mano! Tipo, se você quiser colocar isso pra ser, por exemplo, o Paul entrando nos Fremen, aí você tem um ponto que Duna vai fazer uma coisa bem diferente dessas outras histórias, é claro. Mas com o verme! O ciclo de vida das minhocas? Isso não é muito importante no primeiro livro. É explicado, mas não é muito importante pro primeiro livro, então tudo bem. Já tinha sido anunciado, assim, Dana, 7 anos atrás, era 2019, filme de 2021, e tinha sido anunciado desde 2016. Então, porra, Elba! Enfim. Essa história também é pra cacete. Em que tem essa força invasora do homem moderno que sabe como as coisas funcionam e ele encontra os nativos. Tá, é isso que você. É isso que você tá falando mesmo, beleza. É sobre o Paul chegando. Aí tá, aí é um ponto. Mas tem mais coisa aí, né? Nativo, sabe nada nativo, fica aí com essa historinha cheia de superstição dos Pocahontas? Sim, eu vou ter que. Talvez. Tipo. Eu sinto que. Como é que eu digo? Eu sinto que o que o Elba tá fazendo esse vídeo talvez não deixe Duna muito interessante. Então eu quase quero falar do final de Duna pra ver se chama a atenção da galera que não tem ali do livro. Pra ficar tipo, opa, quero ver como é que isso acontece. Nativo aí, mas na verdade os nativos são quem conhece e respeita a forma de vida local e sabem como agir com ela e como ter uma boa relação com ela. Toda essa ecologia de Duna também é longamente trabalhada no livro. Veja bem, a história em Duna, dá pra contar a história de Duna em 5 minutos, mas seria um Mais ou menos. serviço, porque a brilhância do livro é como ele apresenta o planeta de uma forma completa. A ação de spoiler acabou. Ele deu uns. Eu estou odiando esse vídeo um pouquinho mais com o tempo, desculpa. Como ele apresenta o planeta do ponto de vista biopsicossocial. Eu estou desgostando um pouco desse vídeo do Elba, desculpa. Você entende as sociedades daquele planeta. Sabe como, na maioria das obras de ficção, tem aqui o planeta deserto, então todo mundo é deserto. Aqui é o planeta floresta, então é uma floresta gigante, todo mundo aqui é índio. Aqui é outro planeta, é o planeta Duna faz literalmente nada. comerciante, então todo mundo aqui tem A diferença é que ele trabalha bem, mas ele faz exatamente isso. Cada é um mar gigantesco com planta. Mas é mais mar. uma lojinha. Duna não faz isso. Duna faz isso. Além que ser um deserto gigantesco. Cada é tipo um oceano gigantesco. Porra Guia de Primo é Dark por causa da porra do sol. Isso é por causa do filme, mas tudo bem. Apesar do planeta ser fisicamente um deserto gigante, o livro especifica, mostra claramente as diferentes sociedades e as relações sociais entre elas dentro desse planeta. Mais ou menos. Tipo, os Fremen são um povo que é dividido em várias tribos diferentes. Tem as tribos Fremen, que elas podem guerrear entre si. E elas podem... Como é que eu digo? Elas podem, tipo... guerrear entre si, podem fazer aliança entre si e tudo mais, mas... todos eles seguem a cultura da água, por exemplo. Então, ainda assim, é uma cultura única para um planeta inteiro. Só que é tipo uma cultura única, que aí veio o Império, e aí o Império tem a própria cultura, que é diferente. Mas ainda assim, continua sendo a ideia de é um planeta deserto, então deserto no deserto. E as pessoas do deserto são pessoas do deserto com deserto no deserto, tá ligado? Isso é deserto com deserto.
as línguas, as diferenças nas línguas entre elas, as diferenças nas crenças, as diferenças em como elas veem o planeta. O livro mostra em detalhes a ecologia do planeta, o bioma do planeta, como funcionam a fauna e a flora desse planeta, por menos que tenha. O livro é nisso que o livro é brilhante. Não é uma Elba, você pode falar bem de algo sem comparar com outras coisas sem diminuir as outras obras, sacudindo o Elba violentamente. Yes. uma previsão de como é o nosso futuro, mas é um maravilhoso tratado a respeito de como é o livro. Eu diria, Duna é o Silmarillion da ficção científica. Ai, Elba. Ai, não. Não, Elba, não. Em que é um livro discorrendo sobre um mundo que não existe e indo em detalhe do detalhe do detalhe de como esse mundo funciona. Não, Elba, não é isso. Não é isso. E por que ele é como ele é. E Duna deu meio que certo pra caramba. O livro não foi um sucesso. Veja bem, não foi um sucesso imediato, não foi um Harry Potter que explodiu de vender e o Frank Herbert encheu o cu de grana. Duna ficou entre os anos 60 e 70, foi tendo. Tipo, quando lançou em 65, foi um sucessinho. Tipo, de novo, eu tô tentando não falar spoiler do livro, mas, tipo, essa ideia de, tipo, não é um livro sobre lore apenas, tá ligado? Não é tipo, lore, vamos entender sobre esse planeta e tudo mais. Não é que nem, por exemplo, o. Bird That Drinks Tears, que vai em cada detalhezinho de cada coisa da lore, porque faz sentido pra história e tudo mais. Tipo, Duna explica muita coisa da lore. E tudo mais pra criar esse mundo e tal, mas ele não explica também muito bem a tecnologia, então não faz muito sentido que seja. Mas Duna tem um ponto inteiro do que tá acontecendo por trás. Ele pode estar explicando essas coisas, mas, por exemplo, as coisas que eles estão explicando chegam pro final em geral. Tá ligado? Tudo leva pro final. Enfim. Beleza. O Frank Herbert Não é um livro de lore era focado na lore, ou que seja, focado em explicar Arrakis. Arrakis é explicado porque eles estão em Arrakis. era um Durango crônico, sem dinheiro, que pagava as contas com o dinheiro da esposa. Do que ele tá reclamando, o Elba tá falando de Duna. Só que ele tá falando de uma maneira que eu não gostei. É isso. Assim, Duna deu um dinheirinho, deu o suficiente pra ele falar, vou fazer outro. Eu queria entender sobre o world building, mas o Frank Alberto não quis explicar o que é um ornitóptero. Então eu tive que procurar no Google achando que era uma palavra que eu não conhecia. E outro. O Frank Herbert escreveu 5 continuações pra Tem 6 livros. Duna. E todas elas têm nomes como Filhos de Duna, o Deus Imperador de Duna, Hereges de Duna, isso e aquilo de Duna. O Frank Herbert morreu em 86. E aí o filho dele continuou escrevendo. Continuou não. Hoje existem 13 livros sobre Duna. Não. 13? Calma aí. Para ver aqui. Deixa eu ver o outro. Brian. Aqui. Cadê? Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, isso aqui é enciclopédia. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Por que Duna tá aqui? Enfim. Ah, tá, porque isso aqui é o... Isso aqui vai ser o... Tá, isso aqui é na ordem cronológica, tá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Yes. E é por isso que eu falo, eu boto a mão no fogo que em alguns dos livros que não é o original é explicado como cacete
Pergunte de quem ainda não leu Duna. Precisava? Não. Ninguém gosta desses outros. Você precisa ler 6 livros de Duna, apenas. Os Fremen chegaram lá. Porque eu não acredito que seja um povo nativo sobre Duna. E é por isso que eu falo, eu boto a mão no fogo que em alguns dos livros que não é o original, é explicado como cacete os Fremen chegaram lá. Porque eu não acredito que seja um povo nativo. Eles obviamente não são um povo nativo, eles só vieram antes, não tem problema. Por que isso é uma coisa que te pegou tanto? Humanos, que falam uma língua parecida com a nossa, nem fudendo que são um povo nativo. Tipo, caralho, porra. Como é que eu digo isso? Povos nativos não necessariamente são povos nativos na ideia de estão ali desde a criação do povo. Tá ligado? Enfim. Então eu imagino que alguns dos livros... Os 6 primeiros, né? Sim. E o 6 é meio inacabado. Eu soube, sim. Que ele queria fazer 8. Explique. Agora, as continuações que o Frank Herbert escreveu são meio merda. Vai tomar no seu... Eu vou pegar café. Calma aí, eu vou pegar... Eu fiquei puto, tá? Eu fiquei muito puto, calma. Vou pegar café. Que o Frank Herbert escreveu ou que ele não escreveu? Escutei certo? Peraí. Os livros que o Frank Herbert escreveu, explique. Agora, as continuações que o Frank Herbert escreveu são meio merda. Não, eu vou pegar café, me dá 2 minutos, já volto. Voltei, eu tô tranquilo, tô suave. Eu tô suave. Tô suave, Maurício. Não, nada aconteceu não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, né? Leu o que eu mandei lá em cima? O quê? Deixa eu ver. Danas, esses dias eu fui pra uma ilha aqui da região e tinha pessoas lá vivendo e eles falavam a mesma língua que a gente. Como será que humanos tão parecidos com nós e falantes da mesma língua se originaram assim? Não aceito a resposta de que eles só chegaram lá antes que eu visse isso. Obviamente isso é impossível. Impossível. Não dá. Acho que eu vou mudar sobre ruim, sim. É bem... Você nem leu! Ok. É o continuado de Morte da Leste do Rio de Janeiro, sim. Zona Norte, mas sim. Assim, ele acertou em cheio com o livro original. Boa sorte, Matheus Celsion. E as continuações... Não. Você tá redondamente enganado. E eu acho que eu sei exatamente por que você está redondamente enganado nisso, pelo que você falou do livro inteiro. Nesse vídeo todo, no caso. A gente tá falando do 2 ao 6 ou do livro do filho? 2 ao 6. Vamos lá. Eu não quero dar spoiler, tá? Eu não vou dar spoiler. Mas tem um tema em Duna que começa a ficar cada vez mais claro em sua segunda metade. Que eu não vou falar o que é. Esse tema vai construindo, que é essencialmente o ponto do livro. O motivo pelo qual o Frank Herbert queria falar essa história. Celebremos. Aquele que herdará o poder de todos os influenciadores. O rei do conteúdo que reinara sobre o YouTube e a Kik, e o seu nome é Danael Fernandes. Yay. Esse é o momento em que ele destila o seu ódio contra uma opinião tremendamente nojenta. Desculpa, sim. Celebremos. Muito obrigado, Dose. Mas tipo, o Frank Herbert tem um ponto muito específico que ele quer passar com Duna, né? Tem uma ideia que ele quer trazer. E aí ele lançou o livro e deu essa opinião, essa visão, como, tipo, o ponto principal da história que vai ficando mais claro na segunda metade em particular. Tá desde o início, sendo construído aos poucos. Mas na segunda metade começa a ficar mais claro qual que é a ideia dele, qual que é o objetivo dele. Que não é algo que o Elba teve nenhum... O Elba não teve interesse em falar sobre isso, em falar sobre a parte filosófica e tal, né? As continuações de Duna são pegando essa questão filosófica que o Frank Herbert trouxe e levando ela adiante, cada vez mais adiante, e conversando muito mais sobre a questão de humanidade e civilizações e vassalagem e tudo mais, cada vez mais. Não é só porque ele é legalzinho, ele tava falando certas coisas. E não é tipo, ele estava falando o correto de todos. Não, é porque, tipo, o ponto de Duna é um. E aí, os outros livros seguem desse ponto. O world building do Frank Herbert é muito, tipo, joga joga alguma coisa na parede pra ver se gruda. Ele começa a apresentar várias coisas aleatórias e foda-se, não tem problema, porque senão é o ponto. Eu tô bem. Não são ruins. Não, eles são bons, na verdade. 2 e 3 são muito bons até agora, e o 4 falam que é melhor que o primeiro, inclusive. Eu tô animado pra ler o 4. Mas... Não é assim uma Duna, sabe? As continuações que o filho dele escreveu... São horríveis. Essa todo mundo fala que é horrível. Jesus amado.
Meu Deus do céu, que negócio horroroso. É moleque vivendo. Dana, eu tô querendo comprar o box de livros de principais de Duna. Você comentou que a ideia original do autor era escrever 8 livros. Então como foi isso? Ficou com o final inacabado ou o filho dele conseguiu fechar essa chave? O final de Duna, quem leu falou que, tipo, é legal. Tipo, funciona. Por quê? Porque cada livro de Duna é quase como uma experiência solo que constrói no anterior, mas você pode acabar Duna em qualquer um dos livros que você vai ter a história. Tá tudo certo. Na sombra do pai pro resto da vida, cara. Não tem como dar desculpa. Mas esse monte de livro dá pra ignorar tudo ele. Pega só o primeiro, e esse primeiro livro é um marco da ficção científica, mais que da ficção científica, de histórias. Eu concordo com isso, mas, de novo, você com certeza entendeu o ponto de Duna, eu imagino que sim, pelo menos, mas, tipo, acho que você não entendeu o quão importante ele é. O segundo livro só existe porque a galera não sacou. Uma galera não entendeu, o Frank Herbert ficou puto e fez o segundo, pô. O impacto que Duna teve na ficção produzida Que é uma conversa interessante sobre morte de autor nesse caso, mas yeah. por nós humanos é gigantesco, notável, explosivo. Alejandro Jodorowsky, ele quis fazer um filme de Duna nos anos 70 e ele conseguiu que H.R. Giger, o cara que inventou os aliens, fizesse o design das naves. Ele conseguiu convencer Pink Floyd para fazer a música. O Orson Welles ia ser o Duke Harkonnen. O Salvador Dalí ia ser o Imperador. Tipo, o cara conseguiu uns nomes de peso, mas não conseguiu a grana pra fazer o filme. E aí... E a ideia dele com o filme, no fim das contas, ia ser uma coisa completamente diferente do que Duna realmente era, e não ia ser, tipo, uma boa adaptação de Duna. E aí, com isso, ele pegou essas coisas todas e fez em Cal. E eu quero ler em Cal ainda. Quem conseguiu a grana pra fazer o filme foi o David Lynch, que fez um filme em 84 que ficou uma merda. Ele ficou engraçado. Ah, mas você bota a sua opinião, você fala só porque você não gostou do filme que ele é uma merda. Não. Vocês não estão entendendo. O filme de 84 é tão ruim que o diretor David Lynch falou: tira o meu nome dessa bosta. Yep. Mas em off pra ler o quadrinho, eu tinha conversado pra gente ler o quadrinho, tipo, em um clube do livro. Então, depois que a gente terminasse Duna, eu tinha falado pra gente ler em Cal. É isso. Sai daqui! O próprio Frank Herbert curtiu o filme de 84. Ia ser um filme de 12 horas. Em Cal é pica. Jodorowsky é um merda. Jodorowsky é um merda? Eu gosto de Jodorowsky. Falou, não, pai, esse filme ficou da hora, tal, curtiu. Mas... Não, em Cal, em off. Não peguei o da tirinha, não. O Jodorowsky é só maluco, pelo que eu saiba. Primeiro que eu acho que o Frank Herbert só ficou felizão de ver a obra dele na tela grande. Mais ou menos. Tipo, ele falou que ficou legal, mas não tem o ponto dele também no filme. O filme mudou bastante. E ele morreu 2 anos depois, então ele tinha 40 anos em 65, quando o livro saiu. Então bota aí mais 15 anos, ele tava com seus 65 anos nos anos 80. Não dá pra dizer que o cara tava velho, mas tava no fim da vida já. Ver um filme baseado no seu livro deve ser uma experiência foda? Deve, mas se for ruim... Não, é fácil saber hoje que ele tava no fim da vida, ele morreu 2 anos depois. Então. Então falando, agora o Denis Villeneuve, que é um puta diretor, conseguiu uma grana de verdade pra fazer um novo filme de Duna. Yes, vai ser uma trilogia, porque ele pegou... ele adaptou o primeiro livro em dois filmes, e aí ele vai adaptar o segundo livro, porque acontece que ele é bom também, né? Porra! E esse eu tô confiante, esse eu tô botando fé. Sabe que filme foi o filme que Duna devia ter sido, que Duna queria ser? Star Wars. Não. Star Wars pega muita inspiração em Duna, mas não. O ponto geral de Star Wars é completamente diferente do ponto geral de Duna. A vibe geral dos dois é diferente também. Olha a comparação, olha como é próximo. Não, é só esteticamente próximo. Star Wars é só... Acho que vai rolar Duna parte 4? Não acho que eles vão conseguir fazer vai conseguir adaptar Filho de Duna. Filho de Duna, Imperador Deus de Duna não dá. Imperador Deus de Duna, eu não li o livro, mas já me, tipo... Sempre falaram, não dá. Esse é um livro que não dá pra fazer. Tipo, ele não vai acontecer. Aí eu fiquei meio curioso e eu fui o porquê. Eu fui dar uma olhada depois de porquê. E aí eu li a premissa do que é o livro. Eu falei, ok, não vai dar pra fazer esse livro, não. Tipo, não dá pra adaptar. Não vai dar pra adaptar, não. Sobre um garoto que vive num planeta deserto.
Não é estético só. que vive numa fazenda de umidade no planeta deserto e ele precisa é chamado ao dever para se rebelar contra o Imperador da Galáxia. Ai, mano. Não, tem uma diferençazinha, mas... inclusive, nos dois filmes também, o Imperador, apesar de ser um filme futurista, é um futuro um futuro feudal, no qual o universo é governado por um império. Para de falar de... Ok, tá, é feudal mesmo, mas caralho. E a galera é meio... não super curte usar computador, mas Star Wars? não usa as tecnologias que você imaginaria no futuro. Em Star Wars? Tipo, os mocinhos lutam com espada, cara, olha só. Qual foi, mano? Isso é muito... É futuro, mas não é não, mas... Star Wars não é futuro, é há muito tempo atrás. Tô ligado, George Lucas, tô ligado. O Frank Herbert chegou a criar uma sociedade chamada de Sociedade de Autores Bons Demais pra Processar o George Lucas. Isso eu soube. Mas, pelo amor de Deus, Elba, tipo, são semelhanças estéticas. Star Wars e não tem nada a ver um com o outro. São semelhantes estéticas, dá pra ver que pegou muita inspiração mesmo, mas pelo amor de Deus. Porque ele olhou pra aquele e falou... Outro redbait com sucesso do Elba, exato. Acaba safado, nem pra dizer um obrigado, velho. Porra, mano. E eu acabo de perceber nesse novo ângulo de câmera que tem um negócio bem aqui. E é claro que é carta de Magic. Yay! Não, token de Magic. Desculpa aí, vou botar aqui na outra pilhazinha e fica melhor. Eu tenho que dirigir pro meu curso aqui há uns 10 minutos, considerando fortemente ver se o seguro que minha família paga é bom mesmo. Por favor, Luncad, não! Então, o Frank Herbert tirava sarro de George Lucas, tipo... Porra, velho, você pegou minhas ideias na moral e... Sim, pegou as ideias mais pra estética. Não é tipo... Star Wars... Foda-se. Foda-se. Não deu a menor... Nem pra dizer um obrigado. Valeu, Champs. Valeu. Outro impacto de Duna é nos videogames. Você gosta de Warcraft? Mais ou menos. Você gosta de Command & Conquer? Mais ou menos. Você gosta de Age of Empires? StarCraft? Agradeça a Duna. O gênero de estratégia de tempo real foi inventado por Dune 2. Mas tecnicamente Herzog Zwei foi Eu não saberia dizer desse, tá tudo certo. criado antes. Nem a pau. Herzog Zwei é um jogo de estratégia, mas não era RTS. Herzog Zwei era uma mistura de jogo de nave com estratégia. Muito legal, muito bacaninha. Mas Dune 2... Duna foi copiada por Star Wars. Star Wars pegou muitas das ideias de Duna e colocou em Star Wars, mas são duas experiências completamente diferentes. inventou Command & Conquer, basicamente. Dune 2 inventou a forma de controlar que a gente usou nos jogos de estratégia, inventou o menu como é jogo de estratégia, inventou a apresentação. Você gosta de jogos, de filmes e livros? Agradecer esse católico como for. Então, Dune 2 foi o primeiro RTS que existiu. E Dune 1, Dune, era um jogo de meio RPG, meio estratégia. E Dune 2, como falei, é basicamente um pré-Command & Conquer. O que é engraçado, porque em Command & Conquer você tem que minerar o Tiberium para pagar suas contas, e você usa para isso um carrinho, né? E o Tiberium é um material venenoso que se suas tropas ficarem em cima dele, elas tomam dano. É engraçado porque tudo isso é a mesma merda que era em Duna. What? Só que em vez de Eu achei que era mesmo, Duna é muito antigo, Duna é 65. Tiberium era melange. E aí você tinha que mandar o carrinho pra minerar melange. Se as suas tropas ficassem dando sopa em cima do melange, elas tomavam dano. E de vez em quando aparecia um verme gigante e comia o seu carrinho de fazer melange. Legal. Duna, galera. É um livro que, assim como o Silmarillion, ele não é uma leitura particularmente fácil. Ele é uma leitura muito fácil do que você tá falando. O Frank Herbert, ele nem, tipo, descreve muito as coisas. Porra! Ok? Duna é fácil de ler, cara. Ele não é o livro que melhor envelheceu na história da literatura, né? Ele envelheceu bem, sim. Não. Você tem que pegar eles tendo plena noção que isso é um livro dos anos 60. Ele é meio cansativo, ele é meio difícil de ler. É foda porque os nomes são muito diferentes pra gente e muito parecidos entre si. Então é um livro Não, dificinho de ler. não acho não. E é um livro do tamanho... Jéssica não é o nome mais difícil do mundo, vou admitir. tela de livro. Aí Tipo, tá, Stilgar. Ok, nome meio difícil. Duncan, nome fácil.
Porra. Ainda assim, eu recomendo. Ele é cansativo só quando começa a falar do Peter, sim. O Peter disse. Também tem um pouco da dureza de ler um livro que é basicamente um tratado de política. Duna é fácil, tava pensando em ler, mas tava com medo por não ler uma leitura pesada há tipo uns 4 anos. Duna é tranquilo. Eu achei Duna fácil de ler pra caralho. Mas Achei quando eu li uns 5 anos atrás, eu tô achando de novo agora. Duna é fácil, sim. Duna passa bem rapidinho também. recomendo. O filme de 84. Pelo amor de Deus. Se você já leu o livro, assista. Se não, não. Esse vídeo é um vídeo leigo sobre Duna? É um vídeo meio leigo sobre Duna, sim. É um filme muito gostosinho pra você ilustrar o livro. Os 2 jogos de computador manda bala são muito bons. E eu estou mega animado para esse filme do Denis Villeneuve. Com sorte ele sai até 2021 e vamos nessa. Ele foi ok. O primeiro. O segundo foi mais legal. O terceiro eu tô animado de verdade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se você não gostou desse vídeo, deixe seu desjoinha. Se você tem alguma opinião a esse ângulo de câmera e eu ainda tô acertando o foco e ainda tô acertando o enquadramento, desculpa os negócios aqui, deixe um comentário aqui embaixo. E se você gosta do tipo de vídeo que eu faço, tem um link para Apoia-se aqui na descrição do vídeo. Através dele você consegue ajudar o canal financeiramente mesmo, a melhorar a qualidade e fazer cada vez mais coisas. Tipo, tá, eu consigo entender a ideia de, tipo, os nomes são difíceis pra, tipo, Quasar Haderach, mas, pô, Falou, pessoal. Até a próxima. Dura um sabor de ler, eu passo as páginas e nem noto, principalmente depois que você desiste de pesquisar palavras estranhas e passa a entender que elas são só coisas que o Alberto não quis explicar. Sim. Não foi um vídeo que eu curti muito, eu admito isso. Fico triste com isso porque é Duna, então eu queria gostar de vídeos de Duna. Vídeos de Duna são legais, eu gostaria de O lê-los. Passou Novo no Maurício ao vivo. Mais um vídeo pra fila D. É claro. Duna. Duna é uma leitura gostosinha? Duna é uma leitura gostosinha. Alguém busca o É a Vida de Volta, que pode já voltar a ler?